O Corinthians jogou pela Sul-Americana contra o Estudiantes e, ao meu ver, o placar é muito magro, 1-0. Então, assim, a chance de não se classificar jogando com o Estudiantes lá é muito grande, mas existe uma chance de repente, segurar alguma coisa ou perder de um gol de diferença e ir pros pênaltis. Aí tem Cássio, que é um baita de um trunfo, né? E, em seguida, jogando pelo Brasileiro, que o Luxemburgo até então falou que era a prioridade dele, empatou com o Goiás dentro da Neoquímica Arena. Como é que você vê o Corinthians nessa situação? Cara, é o seguinte, eu acho que o Corinthians entra com um time misto e eu acho que o Luxemburgo, ele fala que ele deu prioridade pro brasileiro, porém, ele deixou claro que hoje a prioridade dele é na Sul-Americana, sem... Pequena chance, mas tem, né? Sem dúvida. Cara, mas eu vou falar um negocinho pra você. O Corinthians, você pode parar que o Corinthians joga por 2 resultados. O Corinthians joga por 2 não, por 3, né? Vitória, empate e perder por 1-0. Nós temos Cássio, meu amigo. Então eu acho que a gente joga por 3 resultados. Claro. Uai, pode falar, ô Palmeirense. Não, eu acho isso mesmo. Porque o Cássio é gigante, cara, nos pênaltis. Nos pênaltis, O cara, André, é gigante, é uma força. O André, e na Sul-Americana provavelmente não deve estar misto não, vai com o titular, não vai não. Completo, Titular. né? Porque querendo ou não, ele jogou misto aqui na Neoquímica Arena agora contra o Goiás. Então ele, querendo ou não, ele deu uma complicada pra gente ali, né? Porque eu acho que ele podia ter colocado um pouquinho de mais peças ali pra pelo menos garantir os 3 pontos dentro de casa contra o Goiás. Querendo ou não é um time tão forte assim. Mas... E dentro da Neoquímica Arena, né? Com o apoio da torcida, aonde que o Corinthians de fato é forte, né? E o que você falou, né? Pra jogar na Argentina contra os Estudiantes é bem complicado. Entendeu? Eles são Catimbeiro, eles são, bravo. A Argentina é complicado. Foda. Então esse 2-1 aí é uma vantagem, mas é pequena. E a gente sabe que, por exemplo, na retaguarda do Corinthians, o Danilo, tem Gil, tem Fábio Santos, tem caras que já não conseguem acompanhar numa corrida. É a questão da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Luxemburgo entrou com os dois, o resultado lá. O que ele conseguiu? Nada. Ele não conseguiu nem segurar o São Paulo. Então é bem complicado isso daí. Eu costumo brincar lá no programa, lá nosso, que se juntar a idade ali da zaga do Corinthians, dá pra escrever a Bíblia de novo, né? Noé, tem Noé, Abraão e Moisés ali, eu acho. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que o time do Corinthians hoje, ele é inteiramente dependente do Renato, vou falar aqui certinho. 100%. Renato Augusto. Porque lá eu também falo Reumato Augusto. Mas o Renato Augusto, ele é absurdo, ele é fora da curva, ele joga muita bola. Acontece que o que eu penso hoje do Corinthians é o seguinte, quando ele não joga, é 70% do time a menos. Você pega o primeiro tempo contra o Goiás, cara, quem assistiu o jogo, perdeu um sábado à noite. Porque foi horroroso o primeiro tempo. Foi triste de assistir. E o segundo tempo, na verdade, ele só começa a ficar interessante depois do pênalti do Matheus Bidu lá. Horroroso também, pênalti infantil. Infantil demais, que aí o Guilherme bate e faz o gol do Goiás. Fora do gol. Então eu acho que o hoje... Corinthians começa a dar uma recuperada, né? Então eu acho que hoje o Corinthians, principalmente pro jogo de amanhã, se eu fosse corintiano e graças a Deus não sou, eu acho que eu entraria com o time misto e guardaria o brasileiro quietinho. Porque eu sinto que se o Renato machucar, nós vamos ver a segunda divisão com Santos e Corinthians. Capaz, é craque, Jean, é craque. E, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, o Palmeiras com o Rafael Veiga fazendo meio, que agora tá dividindo muito essa força com o Zé Rafael. Quando eu olho no São Paulo, a chegada do Lucas agora. Foi toda a diferença. O Corinthians, cara, o Renato Augusto é o coração, é o cérebro, é o cara do time, né? Cara, eu acho assim, que foi muito arriscado o Lucha colocar o Renato Augusto no jogo contra o Goiás, porque você tem uma viagem na Argentina, joga naquele caldeirão que é jogar na Argentina. Qualquer estádio hoje, você vai contra o Defensa e Justiça, é caldeirão ali, não tem como. Aí você volta no final de semana pegar o Palmeiras num clássico, na Neoquímica. E o Renato Augusto, ele não tá aguentando muitos jogos ali em sequência. Eu acho que foi um risco que ele quis correr. E a sequência do Corinthians no Brasileiro é bem complicada, né? Ele é 1000 vezes pior que o Santos. Tava conversando isso hoje com o pessoal. Palmeiras. E detalhe, hein? O Palmeiras... Não só o Palmeiras. E o Palmeiras Fortaleza lá. É bem complicado. Depois Grêmio. E depois pega o líder do Campeonato Botafogo. E eu acho que o Palmeiras, por exemplo, na quarta-feira com o Deportivo Pereira, vai com o time C.
Por isso que Porque já tá cara, em 4x0 hoje garantido. lá E com o time C deve ganhar de goleada. Hoje lá no Hoje lá programa o o pessoal- Santista tava zoando ele. o Falou, pessoal do Maquininha falou, lá, 4 tava lá, rodadas, a gente vai ver o Santos na frente, frente do do Corinthians. Corinthians. Ele falou, depois da 4ª rodada, você vai ver daqui pra frente aqui, 4 rodadinhas. Então Se você inverter a complicado. tabela, dá pra fazer isso mesmo. Mas o Santos não passa o Corinthians. Não. Santos, eu acho que ele não sai ali mais do Z4. Eu acho que não cai. É incaível. É incaível. Rapaziada, então assim, e pra falar, o Corinthians sai peças, entra grana e não vem jogador. E aí a culpa é do treinador, porque né, é complicado, a gente já sabe dessa máxima em qualquer time, né? Cara, isso dificulta muito o trabalho, né? Porque, por exemplo, na minha concepção, eu olho o seguinte: eu sou diretor de um clube do tamanho do Corinthians. Entendo que o cérebro do time é o Renato Augusto. Com esse tanto de dinheiro que vai entrar com essas vendas todinha, eu no mínimo estaria preocupado em achar outro Renato Augusto no Com mercado. certeza. Trazer um cara de fora, nem que o cara custar um caminhão de dinheiro. Se fez isso pelo Yuri Alberto, dá pra fazer por um outro cara. Que sai mais barato que o Yuri Alberto, inclusive. Com Entendeu? O problema é o mercado agora só pode trazer quem não tem contrato. Ó, tem uma Esse é o entrevista, problema. tem uma entrevista muito boa do Alessandro pós-jogo contra o Goiás, que perguntam pra ele, pô, mas o Corinthians não vai buscar reposição, não vai fazer nada. Ele fala, o Corinthians hoje tem uma dívida de 900 milhões. Essa dívida é impagável nessa gestão e na próxima. Como é que a gente fala de contratação de jogadores se eu preciso da minha responsabilidade financeira novamente? Então eu acho que o cronograma do Corinthians é muito mais de venda do que de Do reposição. que de reposição. É se manter por ali. É se manter. Haja visto que o Corinthians até agora não se garantiu nem na Copa do Brasil do ano que vem. Exatamente. A É eliminação onde do... eu falo que bate arrependimento de ter trazido o Yuri Alberto. Ah, mas com certeza, né? Mas é que assim, ó, a gente tem que entender e fazer aqui o advogado do diabo que fala, né? Naquele momento, ninguém imaginava que o Roberto ia ser esse Essa fiasco. daga, Todo e tem mundo... outro, Era o né? cara do momento. Ele jogou ali um paulista Muito. razoável, jogou bem, fez Entendeu? gol. Então deu uma alegria antes da renovação. Ele estava emprestado só, né? E depois da renovação acabou. É complicado. E daí que você é dirigente. Porque depois da obra feita, todo mundo é pai. Todo mundo. Não, mas eu sabia, eu avisei, eu falei, não sei o que. Não. Porque até antes da renovação, ele no Paulista mesmo, ele jogou bem, fez gol e tal. Teve um jogo que ele fez 3 gols. Veio do Internacional todo pomposo, menino novo, né? O Yuri Alberto tem 20 e poucos anos. 24 anos. Né? Novo pra caramba. Infelizmente, cara, talvez ele queime a nossa língua, né? Porque ele é esforçado. A gente vê que é um menino esforçado, um menino não, do bem, não tá sim. embalado e tal. Só que futebol precisa demais, né, cara? Ainda mais num Ainda- time do tamanho do Corinthians. Ainda né? mais pra ele, um camisa 9 precisa de gol, né? Só isso. É o mínimo que ele tem que fazer. É o gol. Mesmo perdendo, mas ele fazendo um gol.